Muito bem, estamos começando mais um episódio desse podcast de Gramado para você. E é de Gramado, é para ti que tá aí nos acompanhando, nos assistindo. Já deixa o seu like, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e nos acompanhar nesse papo, que hoje vai regado a muita música. Embora eu já tô magoadinha porque ele não trouxe o oboé junto. Júlio, é um prazer te receber aqui, depois de tantos percalços que a gente teve de trânsito e trânsito nessa cidade, que graças a Deus ele está engarrafando, né? Está lotado. Seja bem-vindo. Não podemos reclamar, né, Vivi? Não. Olá a todos. Não trouxe o oboé dessa vez, mas quem sabe eu recebo um próximo convite. No próximo eu trago o oboé. Não, já tá agendado? Trago o oboé, trago o corno inglês, que é um outro instrumento que eu toco também. Eu acho que eu vou trazer umas tacinhas. Essa vai ser a cereja do bolo. Porque isso é muito difícil. Eu já vou começar com elas. É delicado. Quantas tu já quebrou? Pelo cristal. Foram 3, tá? E, sinceramente, dói. Dói? O corte dói. Mas agora a gente já tá habituado, a gente já sabe como transmitir a música através das taças. Então, isso é muito legal. Muito interessante. Como uma maneira como é que se chama? Como é que se chama tocar as taças? O instrumento é harmônica de cristal. Harmônica de cristal. E o termo de quem realmente toca não existe, então a gente acabou intitulando como o maestro dos cristais. Para ser uma coisa bem ampla, assim, e é realmente uma ideia sensacional, assim, que surgiu de uma conversa, um café, e acabou gerando um instrumento maravilhoso. Olha, isso pra gente que tá aqui virando páginas, indo pra trás, resgatar a cultura, se lembra de desenho animado e de Misses fazendo no palco. Exato. Não é um resgate? O pessoal fala muito, do Miss Simpatia que tem no filme. Isso. Né? E depois tem aquele outro filme, Viva a Vida é uma Festa, dos esqueletinhos. Dos tem os esqueletinhos tocando também as taças. Então é muito divertido. É muito divertido. Então a gente já arranca esse episódio sabendo que vai ter um outro com esses bônus e com a cereja do bolo, né? Exato. Com essas harmônica de cristal. Harmônica de cristal. E hoje tu atua com a harmônica? Atuo 4 vezes por semana. Hoje a gente tem uma equipe na Cristais de Gramado, que são 3 pessoas, Heitor, Yasmin e eu que vos falo. Sim. E a gente acabou gerando esse conhecimento, resgatando esse instrumento com uma parceria assim, sensacional com a Cristais de Gramado. Sem dúvida, imagina. Acabou gerando um instrumento fantástico e hoje ele começou pequenininho, hoje ele tem 46 taças, um instrumento com uma amplitude grande, com todas as possibilidades de notas, podendo tocar qualquer música mesmo. A gente toca desde Bach, Beethoven... No próximo. No próximo. Vamos falar do boé, da Orquestra Jovem de Gramado, de estar à frente de uma cidade que tem 2 orquestras. Olha, nós somos privilegiados, vamos agradecer mais uma vez, te convidar para vir ouvir nossas orquestras. Com certeza, e olha, a Orquestra Sinfônica de Gramado é praticamente assim, é uma das coisas memoráveis que a gente tem na cidade. Eu tenho um carinho especial, muito, muito especial, e a Orquestra Jovem eu carrego no coração. Quando eu comecei a estudar música, meu objetivo era fazer um curso superior justamente para adquirir conhecimento e trazer para minha cidade, porque eu tive que sair para estudar, e eu queria trazer o conhecimento. E através da Orquestra Jovem, mando até um grande abraço ao Alan Johnlino, que é um grande amigo, né? E ele me oportunizou estar à frente da orquestra, não somente como professor, mas como maestro. Que então lindo, foi uma construção. Que momento! Foi uma construção. E assim, a gente pega cada um dos estudantes, o nível de cada um, coloca na orquestra, e eu faço todas as adaptações das músicas justamente para todos eles poderem tocar. Alunos que têm um nível alto, que já sabem tocar bem, eles tocam as coisas mais complexas. E os iniciantes tocam as coisas mais simples, mas estão participando. Isso gera uma energia tão boa, assim, que olha, é um dos dias da semana que eu levanto e digo assim, olha, vai ser um dia ótimo, e sempre é. E legal que tu tá realizando uma atividade que era a tua expectativa, que era aquilo que te faltava, né? Então esse ânimo, acho que ele te dá esse gás que... Para continuar, e de ver o brilho na galerinha nova, né? E quando chega no período do Natal Luz, que a gente tá em cima do palco da Rua Coberta com aquela criançada,
É uma energia sensacional. Tocar música de Natal já é legal em qualquer época do ano, né? E a gente faz questão de ter uma amplitude musical que pega desde a música erudita, Beethoven mesmo, até a Asa Branca, fazendo homenagem a todas as pessoas que vêm nos visitar aqui do Nordeste. A gente toca música gaúcha, nunca deixo de fora a nossa música tradicional aqui. Então a gente tem Desgarrados, a gente está preparando mais repertório gaúcho. E também, é claro, as músicas de Natal. É uma energia assim, ó, sensacional. E os jovens, quando na orquestra, eles são outros jovens? Como é que tu enxerga essa participação? Sim. Né, da garotada, da criança? Porque tem uma galerinha pequenininha e tem, né? Tem as pessoas que já tocam há mais anos, que eles vêm para se aperfeiçoar, para eles entenderem como é que é esse mundo da orquestra. Né? Então, assim, o pessoal que toca nas bandas aqui na cidade, eles vêm com o intuito de entender esse outro lado, não o lado somente da banda, que você tem aquela maneira de você aprender o seu instrumento e transmitir a sua música, e na orquestra é tudo um pouco mais delicado, porque na banda você toca em ambiente aberto, você tem que tocar mais forte, com mais energia, e a orquestra tem momentos que você tem que deixar o colega se sobressair. Então tem momentos e momentos, e é muito interessante. E eles vêm com uma energia que a gente vai pulindo e tá saindo cada diamante. Isso é sensacional. É outra, agora tu falando e trazendo esse universo, acho que é importante para quem tá ouvindo enxergar um outro lado que às vezes nem se tocou que na orquestra tem, porque tu tem que se conter. Claro, eu sempre uso o relógio como uma comparação com a orquestra. Por quê? A orquestra, ela funciona de várias engrenagens, como um relógio. Se uma der problema, a gente vai perceber. Talvez o público no geral, no contexto, não perceba, mas a gente vai perceber. E a gente quer que todas elas funcionem muito bem. Então, tem o momento dos violinos se sobressaírem, tem o momento dos trompetes se sobressaírem, daí todo mundo toca menos, e é sempre tu criar essa questão homogênea de todos os músicos, que é a parte mais difícil. E claro, aí entra várias camadas, que é a afinação, o som, você tem que ter um som homogêneo, aquela questão de tu criar uma característica da orquestra. Então, é uma função, assim, a função de um maestro é muito gostosa de trabalhar com eles, porque eu vejo o crescimento. Sim. Eu vejo o crescimento de cada um. Sim, na entrega do resultado, na música. Exato. E que nem eu comentei até com o diretor Alan, e falei com ele assim, diretor, eu gostaria muito de fazer um rock, porque a gente tá no mês de julho, vamos fazer um rock. Eu pensei, vou trazer algo mais, que a gente já tocou de Purple. Eu pensei, vou trazer algo mais leve dessa vez, mas com uma energia. Eu trouxe Beatles. E ficou algo fenomenal, porque a gente acabou construindo um arranjo em cima do que a orquestra tem para entregar. E o resultado foi lindo. Sim. Foi lindo. Então, e aquele trabalho minucioso, de você pegar trecho por trecho, e às vezes estão cansados, assim, ai que saco, repetir de novo. E o final, quando junta tudo, é sensacional. Mas isso eu acho que é coisa de jovem, né? Eu lembro que eu dancei muitos anos. Sim. E uma das coisas que hoje eu tenho, né, entre os ofícios de professora, a parte mais importante é o repetir. Porque a gente repete 1000 vezes. A perfeição a gente não entrega, mas a gente entrega algo muito próximo. Exato. A gente se melhora muito, a gente limpa a coreografia e entrega o movimento como ele precisa ser. Né? Então eu acredito que na música a mesma coisa. Eu sempre digo para eles assim, quando eu comecei a estudar oboé, eu pedi demissão do meu trabalho. Tá, porque eu já tinha, porque assim, eu comecei uma dor de cabeça. Eu comecei com o Egídio Micael, assim, quando eu tinha 9, 10 anos, bem cedo. Daí começou o Rodrigo Drexler também, que é um dos professores das bandas, a gente começou juntos. Que legal, vocês estudavam juntos? Sim, os dois junto, na Presidente Vargas, todos. Aí depois, o Dudu Quini tocava junto, sax. Que legal. E o Dudu Quini acabou saindo e entrou o Heitor. Olha. E acabou sendo os 3 saxofones daquele período, sabe? São as pessoas mais envolventes na música hoje, que é os 2 meninos com as bandas e eu junto com a orquestra. Então, assim... Que bacana. É muito interessante. E aí a gente acabou criando essa familiaridade entre nós 3, né? Isso, por isso que gerou os trabalhos das Cristais, gerou muitas coisas também. Mas voltando, aí o que a gente acabou ganhando uma experiência muito grande ali com as bandas. E eu sempre tive o intuito de estudar mais. Parei de tocar sax, eu tocar guitarra, tive meu momento de rock and roll.
sabe? Fui pro Cult, Bill Barr com a banda de rock, Olha na mesma só. época da banda Direto Acho de que eu lembro do Fábrica. Bill, isso. Sim, e era um momento muito, muito, muito bom. E aí, sim, toquei clarinete também, que nem tu comentaste antes de nós iniciar a entrevista, mas fui pro oboé. O que aconteceu? Eu trabalhava no Mercado Bert e um certo dia eu dei um susto no Fábio. Ele disse, Fábio, eu gostaria de estudar e eu gostaria muito que tu me liberasse uma tarde por semana, só uma tarde, que eu quero ir para Porto Alegre estudar, fazer aula, e eu vou me dedicar à música. Então já comecei a passar essa informação para ele. E ele, Júlio, não tem problema, ele foi um querido, assim. E acabou que eu comecei a estudar. Chegou um certo momento que eu disse, eu não consigo mais. Tu me demite? E ele, ai, Júlio, eu não posso te demitir. Porque eu era a pessoa que fazia toda a coordenação do depósito, recebia as mercadorias. Ah, tu é só a pessoa mais difícil de achar para os mercados. Aí ele pegou... Porque é isso, o mercado é organização. Se tu não tem um depósito organizado, eu acredito que o mercado... É um caos. E eu era muito, muito crítico, assim, porque às vezes chegava carretas de açúcar e eu contava fardo por fardo, não deixava faltar um. Eu era muito chato. E ele me tinha assim como o braço direito na questão do depósito. E eu pedi demissão. Nossa. E ele, tá bom, eu vou te demitir. Só que se não der certo, tu volta. E eu disse, ok. Fiquei durante 6 meses. Ele deve ter rezado. Eu fiquei... Fábio, desculpa. Mas eu vou teu te dizer santo assim, não tava. Eu vou te dizer assim, que ele... Teu santo tava do lado do ele deve ter rezado, mas eu acho que ele tava acreditando tanto que ele me deu o voto de confiança. Eu peguei e fiquei uns 6 meses afastado. Eu estudava 7 horas por dia. 7, 8 horas. Eu tu sempre acordava... soube que tu queria música? Sempre. Desde criança. Desde criança. Desde criança. A minha mãe dizia que eu montava as panelas dela e batucava, eu ganhava instrumentos de brinquedo, sempre desde criança. A gente identifica, né? Eu tenho duas crianças musicais e também. E assim, eu sou a ovelha negra da família, porque não existe música na família, só eu. Não, tu não é ovelha, tu é o primeiro que tá abrindo... era tudo na mato aqui. Tô desbravando. Ninguém tocava nada aqui, eu que tô... E aí que começou essa questão do estudo. Isso me trouxe muitos frutos. Só que hoje, se eu soubesse, eu estudaria menos tempo e mais consciente do que eu estava fazendo. Porque eu estudei muita repetição, muita repetição. Eu tinha, assim, uma questão física absurda, porque eu estudava 7 horas, 8 horas por dia. Só que muitas vezes o foco saía e eu não tinha mais, eu só ficava repetindo. Então, se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje, eu estudaria menos e com mais qualidade, para me alcançar. Isso é uma... Perdão. Isso é uma coisa que eu faço muito com os meus alunos. Aqui. Justamente porque eu quero que eles estudem com qualidade. E por isso que naquele período que eles estão comigo na orquestra, eu pego muito no pé para eles estarem super focados. E uma das coisas que eu fico extremamente feliz é que é um momento que pouquíssimos usam o celular. Até os mais velhos, porque eles estão querendo aprender. Sim. Então é uma questão de... É quase um ritual da música que você vem, faz as aulas... Tem aquele momento do intervalo que é sensacional, que todo mundo come os seus bolinhos, toma o seu café, é muito bem estruturado, e aí vai para a orquestra. É uma maravilha. Maravilha. São momentos que eu acredito que tu consegue ter essa entrega e essa tua própria visão. Exato. Se tu não tivesse repetido tanto, tu talvez não enxergasse isso. Com certeza. Então hoje tu consegue transferir isso para eles, tu consegue ser esse professor, porque tu passou por isso, né? Eu passei por isso e ainda passo por muitas coisas que são extremamente interessantes, que hoje eu tenho a consciência de pegar e trazer para mim como algo positivo ou negativo, de como não fazer. Isso é extremamente importante. Não, eu acho que essa parte é a parte mais legal, né? Quando a gente chega como a gente não deve fazer, quando a gente tem consciência até de escolher. Posso, mas eu não quero fazer assim. Exato. Acho que essas são as coisas mais interessantes. Então, foi tudo uma questão de agregar conhecimento para mim conseguir estar hoje à frente do projeto da Orquestra Jovem e até receber a confiança do Alan em estar à frente da Orquestra Sinfônica de Gramado. Porque a primeira vez que ele me convidou foi um susto. Porque eu vinha me preparando, mas não justamente para fazer uma abertura de festival de cinema. Tá, mas foi um susto de infartar, assim, ou foi um susto de... Não, posso. Não, foi um susto de assim, posso, uau, sabe, aquela energia, sabe aquela coisa assim. Aquele medo de palco, assim, eu vou entrar e vou fazer. Isso é uma coisa que eu tenho...
é uma questão que uma particularidade minha. Toda vez que eu vou subir no palco, dá o frio na barriga. Não importa, dá o frio na barriga. Só que quando eu subo, eu tento limpar a mente e transformar aquilo em algo eu quero que as pessoas recebam o que eu gostaria de receber. A informação, a música, a todo aquele contexto, aquela energia. Assim, eu lembro do ano passado, eu gosto muito de interagir com as pessoas. Na abertura do Festival de Cinema, eu peguei o microfone e falei assim: gente, alguém de vocês aqui tem algum problema com fantasmas, algo parecido? As pessoas começaram a se olhar assim, ficaram com aquela pergunta sensação, como essa, assim? Né? E eu que disse, pergunta é essa? Eu disse, se vocês tiverem, chamem os caça-fantasma. E ouviram pra orquestra e começa a música. E vem o guitarrista pra frente tocando assim, tocando Johnny B. Good, Chuck Berry. Que então, legal. assim, foi sensacional. Sabe aquela piadinha que tu larga pra tu criar curiosidade, pra saber onde ele quer chegar com isso? Bah! Sabe? Então, sim, uma conexão, né? Exato. Eu sempre percebi isso, assim, que quando tu tá à frente, tu tem essa necessidade, e eu acho legal isso, mas isso é teu, de criar esse elo de ligação. Eu sempre tive que fazer esse elo já há muito tempo. Sim. De fazer esse elo. Tanto que até no dia que caiu o avião, pra mim marcou, Sim, tu estava, eu foi um momento ali bem tenso, né, pra gente, que a coisa estava acontecendo no momento que... A gente não sabia o que estava acontecendo. Vocês no palco não sabiam nada. A gente não sabia se tocava, se não tocava, se criou um clima tão estranho. Naquela apresentação foi impactante. Mas tu deixaste, assim, o pessoal dali confortável para participar do momento. Sim. Então, a cidade é pujante no turismo, a gente estava com um evento bem complicado, mas tu equilibrou muito bem isso, porque eu acho que isso é um dom, porque não é assim, vou tocar tico-tico no fubá, né? Não dá. Não dá. Então, eu acho que essa ligação não é com todos que acontece. Sim, eu levei a música, a gente tinha preparado um repertório, eu modifiquei na hora, justamente para todo mundo receber aquele concerto, porque as pessoas foram para prestigiar o concerto, para as pessoas receberem, mas com respeito ao que estava acontecendo. Porque a gente não sabia do tamanho da gravidade, não tinha a mínima noção. Não. Então, o que eu quis transmitir? Toda aquela alegria da música, toda aquela alegria que a Rocoberta proporciona, mas de uma maneira que não ultrapassasse algo que estava acontecendo. Então foi um concerto bem desafiador, assim. E agora eu vou te perguntar uma questão de tempo na música. Hoje, esse evento, ele aconteceu e foi dessa forma por causa das redes sociais. Sim, né? sim. Se isso fosse uns 20, 30 anos atrás, nós nem saberíamos, talvez, que estivesse acontecendo. Exato. E a tua condução com a orquestra seria de outra Totalmente forma, diferente. Né? Eu ia buscar as músicas mais animadas possível, ia fazer todo mundo levantar e bater palma, aquela coisa assim que a gente prepara com a orquestra jovem, né? O que eles gostam mais de tocar, assim? Que mais? Eles chegam pedindo para tocar essa música? Eles chegam assim, maestro, eu quero... Chegam com repertório. Sim, eles pedem. Já aconteceu de eu trazer músicas para eles e eles chegam para mim, nossa, maestro, tu traz as músicas, mas para nós é um presente. A gente gosta muito de tocar essa música. Legal. Então acontece de eles me pedirem e eu vou para casa e sento e escrevo mesmo. Olha. Pediram, tu poderia fazer aquele Beethoven com mambo, tu poderia fazer. Aquela música é legal. Tá, eu vou em casa e vejo se cabe. Né, e eu começo ok, vai dar certo. Eu acho que a primeira coisa é caber na capacidade também do que eles podem entregar e para não exigir mais, eu vejo. Assim, eu sempre boto um desafio. Né? Eu nunca deixo eles cômodos, porque eles têm que buscar. Às vezes eu aperto eles, pô, gente, vocês me pediram, tá aqui, vamos tocar, vamos estudar. Né? Aquela coisa assim que um professor tem que cobrar, né? Então, mas tu tão calmo, tão tranquilo, eu não te imagino botando essa pressão. Mas eles me conhecem, eles me assim, o maestro tá ficando bravo, sabe? Porque é aquela coisa, eu não fico brabo com a situação, existe uma cobrança para eles se sentirem bem. Porque uma coisa que eu sempre digo para eles, eu quero que eles se sintam bem em cima do palco. Eles têm que estar confortável. Porque se eles estiver preocupado, vai ser uma coisa ruim, vai ser uma experiência ruim. E é o que eu não quero. Eu quero que seja uma coisa boa, né? Para todos, indiferente de quem seja, se é da violino, percussão, não importa, eu quero que todos se divirtam. Como é que foi, assim, hoje tu és uma referência para os teus alunos, tu buscou referências, assim, dentro
né, dos seus Sim. professores para te espelhar, como é que tu vai ser, que tipo de professor eu quero ser, que tipo de maestro eu quero ser. A questão de maestros, eu posso dizer assim que eu sempre assisti, claro, hoje a gente tem o YouTube que facilita muito a vida. Facilita muito Tem a um vida. maestro que eu amo, que é o Mr. Bean. Ai, não. Quem não viu? Ele na abertura de Londres, ele foi sensacional. Fantástico, né? Sensacional. Mas assim, o maestro Brincadeiras à parte, tá? o maestro que eu tenho, assim, uma pena que eu não conheci pessoalmente ainda, mas eu assisto muito e vejo muita energia que ele coloca, principalmente na música erudita, é o Dudamel, que é um dos grandes maestros, assim, ele nasceu, se criou praticamente no México, naquela escola de música mexicana que tem, e ele é um dos grandes nomes da atualidade. E busco referências, assim, de questão de estética musical, de questão de gestos. Uma vez me perguntaram, mas tu te preocupa com o gesto? E eu me preocupo com que as pessoas entendam o que está acontecendo. Uhum. Porque eu não quero ter o gesto perfeito e bonito. Eu quero ter o gesto expressivo para que eles saibam o que eu quero e que eles saibam o momento de ter a energia e o momento de recuar, isso é uma coisa delicada. Então tudo isso, essa questão de expressão é uma coisa que eu acabo buscando muito, né? E o Dudamel, ele é uma pessoa fantástica nisso. Né? A expressão, quando o maestro tá lá, porque para quem vê, olha, parece que é só as mãos. Eu acho que é o corpo inteiro falando, né? É o corpo inteiro. Tua cara, o rosto, né? Isso boca, nariz, como subir a sobrancelha, eles devem olhar tudo, né? Aconteceu ano passado também, os músicos, claro, músicos muito amigos, que a gente praticamente fez a faculdade juntos. É um poker, né? É um poker, é uma jogada. E eles pegaram e fizeram fizeram divertidamente comigo. Olha o que eles fizeram. Ai. Tinha uma hora que eu tava assim, com um sorrisão, tinha hora que eu tava com a cara fechada, e eles pegaram as fotos, recortaram e fizeram figurinhas. Mostraram assim, ó, o maestro feliz, o maestro bravo, o maestro triste. Fizeram várias figurinhas comigo. Porque eu sempre sou muito expressivo para com eles. Por quê? Porque assim, eles sabem o que eu quero e eles vão transmitir para o público. Uhum. Então a mesma energia que eu carrego, eu quero que eles transmitam. Por isso que eu sempre tento chegar com a maior alegria possível, com a maior energia possível. Até tem uns alunos meus que falam assim, nossa, tu tá sempre com uma energia. Eu disse, mas eu quero que tu te sinta bem na aula. Eu não quero que tu fique triste na aula, eu não quero que tu levante de manhã e ai, que saco, eu tenho que ir pra aula. Eu não quero que tu venha, né? Então, é uma coisa muito boa, eu gosto bastante. Eu acho que esse momento, assim, de não querer ir para uma aula, né? Ele é muito peculiar, né? É muito peculiar. Mas eu acho que 90% desse de não querer ir para aula tem a ver com o tipo de aula que tu recebe. Sim. Sim. A gente já foi aluno, a gente, né, às vezes, eu tinha uma professora de matemática, o período dela era piu-piu, já sabe por quê, ela estava sempre de amarelo na aula. Sim. Né? Mas a aula dela era um saco. Mas ela era a professora na escola que não tinha uma falta, porque ela era engraçada pra caramba. Olha. Ela é muito engraçada. Mas ela não sabia fazer a gente aprender. Ela era muito, né, claro isso nas notas, né? Sim. E de toda a turma, né? E aí foi vários, mas e eu vejo isso como importante, né? Uma formação de professor. Quando é que tu decidiu? Eu quero ser professor, eu quero ser maestro. Eu sempre tive aquela coisa assim, que as pessoas que me conhecem há mais anos, eu sempre dizia assim, eu não... Enquanto eu puder ser intérprete, eu vou querer ser intérprete, músico. Vai chegar um momento que eu vou ter adquirido a experiência para mim ser professor, mas eu não me sinto preparado ainda, isso foi uns 10 anos atrás. E aí eu comecei a buscar, comecei a estudar, comecei a tocar muito com a Orquestra Sinfônica da URGS, Orquestra Sinfônica da PUC, Teatro São Pedro, fiz muitos cachê na OSPA, todas as orquestras de grande importância aqui no Sul. Aí, quando eu cheguei ao momento de, ok, me convidaram para dar aula, aceito ou não aceito? E o primeiro convite foi aqui? O primeiro convite foi em Porto Alegre. Olha que legal. Porto Alegre. Será que tem mais peso, assim? Olha, por ser de fora, só por isso, não por ser Gramado, sabe aquela coisa que... Sim, é que naquele momento eu estava mais na região metropolitana. Uhum. Então eu pensei, ok, aceito o convite, não aceito o convite, vou visitar a escola. Quando eu estava indo, não vou, mas é muito longe, não vou de jeito nenhum, não vou de jeito nenhum. Quando eu cheguei na escola, eu me encantei. Era um projeto social, tinha crianças assim de baixíssima renda, então eu pensei, eu quero isso aqui para mim. Hoje um dos meus alunos que saiu de lá, hoje ele é o oboísta da escola da OSPA. Olha que lindo. E hoje ele toca
Todos os trabalhos que eu recebo e eu não posso fazer, eu passo para ele. Que bacana! Que hoje ele é um grande oboísta, eu tenho Olha orgulho que confiança, de dizer, né? De formação. eu posso dizer com toda certeza, ele é um grande oboísta e vai se tornar um oboísta muito melhor a cada momento, porque ele é muito preocupado, uma pessoa assim que está sempre preocupada com a maneira de tocar tudo, então ele vai ser um excelente, ele já é um excelente músico, mas vai ser um músico de excelência mesmo, assim, eu fico muito feliz. E saiu de um projeto social lá da Lomba do Pinheiro, lá do projeto Ipidai, lá de Porto Alegre. Pra gente ver como esses projetos são importantes em todas as esferas, porque também poderia ter saído numa escola particular, né? Mas estar em todos os lugares é importante. É importante, porque às vezes lá tem alguém que tem uma facilidade tão grande, que nem aconteceu esses dias. Eu estava conversando com um colega meu, e ele chegou para mim e falou assim, tu conhece o menino o Ângelo que toca trompa? Sim, conheço. Ele é natural, ele toca isso naturalmente. Tem pessoas que a gente chega ao momento de explicar, e as pessoas demoram para entender. Ele não, tu fala uma vez, ele, sim, puf, e toca. Nossa, desceu o negócio. Então assim, acontece naturalmente para ele. Então é uma coisa natural. É tão bonito ver isso, sabe? Então acho que em cada profissão, acho que tem muitos dons, muitas pessoas com dons escondidos, que a hora que despertar, nossa, é uma realização. É uma realização. É que nem foi para mim com o oboé. Eu fui uma busca de instrumentos, passei por vários, até chegar no oboé e me apaixonei. Eu gosto do podcast, que a gente não precisa ficar fazendo pergunta, né? Que seria a próxima para perguntar como é que chegou no oboé. Porque o oboé, ele é tão único em si próprio, né? Sim. A minha busca pelo oboé foi o seguinte, eu estava estudando clarinete, e eu estava estudando muito, só que eu estava literalmente numa ruptura entre, se eu continuasse no clarinete, eu não ia conseguir trabalho. Porque tinha muitos clarinetistas muito bons naquele mesmo período, e já tocavam muito bem. Então, e eu poderia fazer uma lista, que era assim, saiu uma turma que se formou na URGS, de clarinetistas absurdamente bons. Nossa. E eu ia ter que concorrer com todos eles. E é um mercado fechado, né? A música é um mercado fechado. Não tem tantas vagas assim, né? Principalmente para um instrumento diferente, né? Aí, eu fui assistir a Orquestra de Sopro de Novo Hamburgo em Igrejinha, eles estavam tocando a Oktober. Eu fui assistir eles, fui prestigiar os amigos, e aí um clarinetista, que era amigo meu, a gente fazia aula juntos, ele chegou para mim assim, Júlio, quer uma dica? Cara, tu não vai conseguir mercado. Todos tocam que nem eu para mais. Tu não vai conseguir mercado. Então, pensa no oboé. Toca o oboé, cara. Vende esse clarinete aí, toca o oboé. Vende esse clarinete. Toca o oboé. Eu pensei, meu Deus do céu, não vou. Recém tinha comprado um clarinete, sabe? Eu pensei, meu Deus, paguei uma fortuna nesse clarinete. Na época, para mim, era muito dinheiro. Eu pensei, não vou insistir mais um pouco. E eu fiquei, acho que mais uns 3 meses remoendo aquilo. E eu tinha me inscrito para fazer o festival de música de Jaraguá do Sul. E aí, que é um dos grandes festivais de música, que enquanto não tinha o Gramado em Concert, ele era considerado um dos maiores aqui da região sul. Então, eu pensei, me inscrevi. E é pertinho, né? Do lado. Aí eu pensei, me inscrevi, pensei, vou fazer o festival. Só que naquele período, naquele tumulto todo, eu pensei, vou tocar o oboé. Há quanto tempo isso atrás? Faz bastante tempo. Bastante tempo. Uns 25? Uns 20 anos atrás. Uns 20, 25. Aí eu pensei, quer saber? Vou tocar o oboé. Cansei. Vou tocar o oboé. Peguei um oboé emprestado, liguei pro pessoal do festival, e quem me atendeu foi uma pessoa chamada Alex Klein. Aí o Alex Klein chegou pra mim assim, tá, mas tu quer tocar o oboé? E eu, sim, queria tocar o oboé. Tá bom. Nem te... Deu outro, só que o Alex Klein, ele era oboísta, ele é oboísta. Só um pequeno detalhe. Ele é oboísta, e o Alex Klein, ele é um dos maiores músicos. Sim, ele ganhou o Grammy no oboé. Ele era oboísta da Chicago Symphony. Por isso que ele nem te... Então ele é uma pessoa assim, ele é daquelas pessoas que pegava o oboé e fazia qualquer coisa, assim, uma pessoa assim de um nível absurdo. E aí ele disse, então vem que eu quero te conhecer. Mas na hora ele deve ter ficado muito feliz. Não, e daí ele nem te fez outra pergunta. Cheguei para fazer o festival, tinha 3 professores de oboé. O Alex Klein, o professor dele, que era o Carlos Juste, que é do Quinteto Vila Lobos, aposentado hoje, que era o professor da Unirio, e o professor do Juste, que era o Ingo Goritsky, que era o oboísta da Filarmônica de Berlim. Eu sei de quem tu tá falando, porque como eu venho do universo da dança, são nomes muito conhecidos pra mim. Daí, são 3 pessoas, assim, absurdamente fora da curva, pessoas, assim, de um nível absurdo. E eu fiquei olhando isso,
Pô, me falaram que tocar o boé era simples. Eu fiquei olhando as pessoas tocar e me caiu o queixo. Eu pensei, meu Deus, eu vou pra casa estudar. E eu voltei daquele festival com uma gana, que a única coisa, meu objetivo de vida era comprar um oboé. E aí, o que eu fiz? Objetivo de vida era comprar. Em um ano, eu aprendi a tocar oboé, fiz o vestibular, entrei na universidade e em 2 anos eu tava tocando fazendo cachê na orquestra da PUC. Eu botei na cabeça e fui. Obstinado. E daí, depois de um certo tempo, me chamaram fixo na PUC. Olha. E daí começaram a me chamar no Teatro São Pedro também. Sim, esse eu sei. E aí surgiu a proposta de eu ir pra UX com o Maestro Manfredo. Aí deslanchou, aí foi muito bom. Aí eu fazia várias disciplinas na universidade, tocava em 2, 3 orquestras ao mesmo tempo. E em paralelo de tudo isso, que sou extremamente grato, que em 2011 começou a orquestra aqui, onde eu adquiri muita experiência. Porque eu não tocava nas orquestras grandes, eu adquiri experiência tocando aqui. Foi uma escola. Claro, pra mim naquele momento foi sensacional. Dentro de casa. E aí o que eu fazia? Eu morava em São Leopoldo, eu vinha fazer os ensaios aqui no final de semana e voltava para São Leopoldo porque eu tinha as outras coisas, os outros trabalhos lá. Então a Orquestra Sinfônica de Gramado, inicialmente para mim foi uma escola de como conduzir um instrumento complexo como o oboé dentro de uma orquestra. E claro, sempre fui maluco pela música, tudo que eu podia absorver, eu absorvia, e acabou que em pouquíssimo tempo eu já estava tocando, já estava fazendo solo com a orquestra, já estava correndo. Muitas músicas difíceis eu consegui tocar porque eu estava aqui em Gramado, e em paralelo disso eu estava na orquestra de sopro de Novo Hamburgo. Então foi as 2 orquestras que me oportunizaram, assim, que me deram a oportunidade de estar onde eu estou hoje. E depois tu voltar, história, né? Depois tu voltar e reger a orquestra, sabe? É uma coisa muito boa, sabe? Porque eu aprendi aqui, eu busquei conhecimento para estar aqui, me qualifiquei e hoje eu tive a oportunidade, entende? Eu sou muito grato. E em São Leopoldo ali a gente tem a Presto, né? Sim, a Lúcia Passos, né? E a Lúcia. A gente tá aqui, estamos nós 3 aqui, temos mais um percussionista ali atrás, escondido, né? Então, onde tocou no Sinodal com sonoridade. Legal. Legal, tem uma passagem Mas na eu tenho uma pra te contar da Presto. E aí eu fiz piano na escola, estava no São José, e aí fui aventurar no canto, e eu me lembro da Lúcia puxando as nossas orelhas, porque a gente chegava lá, e a gente queria pegar os instrumentos que a gente queria tocar, e ela, né, ela dizia, vocês podem tocar depois que vocês fizerem aula. Então, a gente, na Igreja do Relógio, assistia os concertos, as aulas de dança que eu fazia eram com um pianista, a Sociedade Ginástica na época tinha um pianista, então, quando eu trago um pouco desse meu conhecimento de alguns nomes, é por conta do Colégio São José, por causa da Lúcia Passos, da Presto, na minha vida, e eu vejo que ela foi base de uma galera aqui no Vale dos Sinos, na Serra Gaúcha. Eu fiz uma aula de canto recentemente com ela. Ela é uma referência gigante, importantíssima, né? Ela é um elemento assim, ó, que criou toda a questão vocal ali daquela região, não só daquela região, mas aquilo se expandiu. A Lúcia tem um nome, um renome, e olha, um respeito gigante, respeito absurdo. Sabe, a coisa que eu mais fiquei feliz é de quando me chamaram para tocar com a orquestra da Presto, a Lúcia, Júlio, que bom te ter aqui. Nossa, isso para mim foi um elogio absurdo, porque a Lúcia Passos, feliz porque eu estou tocando com eles. E a fofoquinha que eu queria te fazer, a gente foi tocar o concerto de Bach para violino e oboé. E aí, eu sempre preparando, chega pronto na hora do ensaio, pronto. E eu comecei... Na hora do ensaio, gente, não é apresentação. Não, no ensaio, não. No ensaio, pronto. Aí eu começo a tocar. Quando eles começaram a tocar, eu já me senti um desconforto. Quando eu toquei a primeira nota, eu... Maestro, ele cortou, o que foi, te perdeu? E eu disse, não, maestro, é que tá em outro tom. Eu estudei em Dó menor, e vocês estão fazendo a versão em Ré menor. E é Ré menor mesmo. E ele, sim, é Ré menor, não te avisaram? Eu disse, não. Não. Eu assim, não, ok. Peguei na internet, baixei a partitura rápido e vamos tocar. Ele disse, mas vai sair assim? Eu disse, vamos tocar. Toquei tudo do começo ao fim. Toquei tudo. O medo faz a gente ligeirinho baixar o aplicativo. Claro, o que acontece? A concentração foi 100% para aquele momento,
E eu toquei tudo do começo ao fim. E eles, mas nunca tinha estudado? Eu disse, não, eu nunca estudei esse concerto. Mas toquei tudo. Agora eu vou pra casa polir pra deixar ele musical. Mas foi tudo. Então foi uma experiência muito interessante de a gente adquirir as informações para chegar pronto, não só musicalmente, mas com todas as informações possíveis. Sim, né? Porque eu cheguei com um concerto preparado e era outro. Como é que é se preparar para um concerto? Tu pegar um instrumento e aí... Porque a gente, povo... A gente, povo, tem uma visão assim, eu vou cantar música, eu vou lá, pego a letra e vou treinar, né? Melisma, vou ver o que é a letra, porque eu preciso me entregar. Como é que é no instrumento isso? O instrumento é o seguinte, a gente tem toda a partitura, tem toda a notação musical, e a gente vai começar... A primeira coisa que tu vai fazer, tu vai entender as melodias e os ritmos da música, básico. Tu vai fazer uma leitura. Aí tu vai começar a trabalhar musicalmente cada ponto que tu pode te expressar dentro de cada frase. Tu vai pegar os trechos principais, por exemplo, um concerto de Haydn para oboé, que é muito conhecido. Tem os trechos que são tutti, que é tutti, tu toca junto com a orquestra, fazendo a mesma melodia, e depois a orquestra baixa e o oboé entra como primeiro plano. Como se fosse o cantor. Se fosse o cantor. Isso, exatamente. E aí tu começa a criar toda a música em cima de cada trechinho possível. Que tu vai deixar ela com o teu... Exato, tu vai tornar isso interessante para as pessoas. Porque se tu deixar tudo igual, se tu simplesmente... Por isso que eu digo uma coisa para as pessoas, você fazer música é diferente de tocar. Tocar, você vai e toca. Agora, expressar e fazer as pessoas sentir aquele sentimento é diferente. É diferente. Então, e tu transmitir a música e fazer com que as pessoas recebam o que tu tá sentindo é maravilhoso. Aquela energia de eu pegar e ficar na ponta dos pés tocando, daqui a pouco eu pego e me encolho baixo, daqui a pouco eu vinco. E, sabe, essa energia é muito bom. Então, isso é um artista mesmo, agindo na música, né? Vivendo a música. Exato, eu vivencio cada momento. Não importa se ele é pequeno, se ele é uma dimensão grande, eu vivencio cada momento. Isso é uma coisa que um colega meu me falou esses dias na Cristais. Esse cara, não importa se tem 2 pessoas ou se tem 80, a tua energia é a mesma. Eu disse, porque eles merecem que eu me entregue para eles. Sim, com certeza. Não importa se... Até as pessoas, nossa, mas tá só nós 2. E eu ainda brinco com eles, não importa a quantidade, importa a qualidade. Eu entrego tudo. É um show particular que a pessoa está tendo, imagina, né? Um privilégio. Então, a gente entrega. E para mim, a música fez parte da minha vida, faz parte da minha vida e eu vivencio isso. Para mim é um estilo de vida. Né? Eu sou músico por opção, porque eu quis, porque eu batalhei muito para estar aqui hoje e graças a Deus eu tive as oportunidades, gerei as oportunidades por mérito, mas também tive as oportunidades e sou muito grato. Tu falou da tua família que tu é ovelha negra, né? Que nós estamos abrindo picadas ali, né? Foi ruim, assim, dizer pra tua mãe, pro teu pai, dizer pra eles, olha, eu vou... Não, a mãe assim, a mãe no início existia uma reprovação da família, né? Porque todos achavam assim, tu tá saindo no meio do trilho da galera, né? Não, e muitas vezes eu passei por vagabundo, sabe? Vagabundo, não trabalha, fica em casa. Imagina, só tem que tocar a música certa. E tanto que assim... Do início ao fim. E tanto que ficou durante anos esse paradigma de que, não trabalha, é vagabundo e coisa e tal. E um certo dia, eu cansei dessas piadas, cansei das brincadeiras e eu peguei e disse assim, só um pouquinho, só quero te mostrar uma coisa. Peguei meu contra-cheque da PUC e meu contra-cheque da UX, botei em cima da mesa. Isso é o que o vagabundo ganha. Eles olharam. Não, mas eu sim. Eu trabalho 4 dias por semana, presencialmente, fora todo o estudo individual, que é absurdo, né, que me toma os outros 3 dias, então quer dizer que eu não tenho um dia de folga. Porque tu tem que estar preparado para aquele momento, exatamente, né? Se eu tô em casa ouvindo música, eu tô trabalhando, porque eu tô ou fazendo a palheta, quem faz a palheta do oboísta é o próprio oboísta, né? Então eu raspo, estou fazendo a minha palheta, ou estou escutando música para adquirir o conhecimento de como transmitir aquela música, né, da minha maneira. Então, só para ficar bem claro, esse é o contra-cheque de um músico vagabundo. Eu perdi a paciência. E depois daquilo, eles nunca mais me incomodaram, sabe? Hoje eu tenho tios que me apoiam um monte, ficam super felizes. Nesses dias eu fui tocar em Passo Fundo, concertos comunitários Zafari, e com o Teatro São Pedro. E tinha uma tia minha que foi lá, feliz da vida, meu Deus, ele tá aqui na cidade, meu sobrinho, sabe? Foi lá assistir toda feliz, sabe? Então,
No início foi difícil, mas por uma questão de quebra de paradigma. Hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu não culpo eles. Eu não culpo. Porque tu consegue enxergar como era antes, Exato, né? porque... Os rótulos. E daí tu vê assim, tem muitas pessoas que tentam e não conseguem, e são taxados, outros... Então, eu não culpo. Não culpo. É assim, se a pessoa não tem a informação, eu não culpo. Agora, se ela tem informação e persiste no erro, aí eu sou meio chatinho. Mas se não... mas acho que tem aquilo também, tem um que estraga pelos outros, né? Tem sempre sempre aquele que estraga pelos outros bons, né? Mas isso é normal, todo lugar é assim. Né? Eu levei minha filha para assistir o Gramado em Concert. Tá. E ela faz parte, tá lá na orquestra, no projeto da escola, não faz parte da orquestra jovem, mas está integrada no projeto que vem pela escola. E aí ela não queria parar quieta, ela estava fazendo falta. Ela não queria parar quieta para ouvir, porque ela ficou quase 40 minutos quietinha. Sim. Depois venceu. Sim. Só que aí eu vi que eu estava mostrando errado. Porque eu fiz ela sentar e olhar, e eu estava sentada olhando. Gente, eu sei o que a orquestra me entrega, eu sei onde pode ser aplicado o que a orquestra está tocando. E aí eu olhei para minha filha, botei ela no meu colo e disse: filha, feche teus olhos. Imagina o desenho do Pica-Pau agora, aqui tá batendo a porta, fechando a porta, olha a adrenalina, e fui pegando a música, e fui trazendo cenas, agora tá correndo, descendo a escada, e ela foi ficando empolgada, ela ficou até o final, porque ela conseguiu enxergar a orquestra, e às vezes a gente como pai tá fazendo errado, a gente tá entregando coisas muito rasas para os nossos filhos, né, a gente tem que se permitir ir um pouco mais longe. Claro, hoje tem um apelo visual muito grande. Porque, por exemplo, se tu faz um concerto de temas de filmes e tu coloca um telão, as pessoas vão ficar maravilhadas, porque tu está entregando o visual com a música. Bota o super-herói de capa, já é uma loucura, né? Então, assim, tem um apelo visual que... Então, se tu pegar a orquestra, em qualquer elemento que tu fizer diferente, por exemplo, a gente fez temas de filme... E os trompetistas, na hora de tocar o Indiana Jones, botaram o chapéu do Indiana Jones. Nossa. As pessoas já, uau, o que vai acontecer? Sabe, tu gerou um detalhe. Um detalhe, mas que tu gerou uma curiosidade que acaba se transformando numa coisa positiva. Icônica, né? Icônica. E vou te dar uma dica. Pega e assiste o Pedro e o Lobo. A gente viu, ficou muito legal. É muito legal. Divertidíssima, ela acabou. Porque o que eu queria passar para ela é que um dia ela iria estar tocando, iria estar se apresentando. Sim. E aí ela ia gostar de ter pessoas assistindo ela. E eu entrei com essa conversa, que não tá errada. Sim. Mas foi pouca para ela ainda, né? Isso que ela tinha. Né, 7 anos, então assim, ela se transformou a partir do momento que eu consegui mostrar para ela onde a orquestra está inserida, né, então é muito legal de ver essa disposição também, mas o teu jeito de ser maestra é muito bacana, de conectar as pessoas. Como é que é tocar na Rua Coberta? A Rua Coberta, para mim, assim, ela sempre foi um lugar muito especial, porque a energia é diferente. Pela qualidade musical, a Recreio Gramadense é indiscutivelmente o melhor. Aquela questão de você conseguir entregar a música, porque muitas vezes na Rua Coberta, eu sempre digo assim, a gente prepara um repertório sensacional, só que a gente está na mão do som. Às vezes pode acontecer um detalhe, e não é nem culpa do mesário, é um detalhe. E de uma chuva. De uma chuva, qualquer coisa, e pode botar a apresentação a perder. Mas assim, a questão da Rua Coberta, para mim, é uma energia muito boa. É uma sensação muito boa. As pessoas estão ali para prestigiar algo diferente. Ia tocar pro mundo, como exato. E assim, e a gente já tocou pra Rua Coberta, lotada de não ter lugar onde as pessoas assim, apertadinhas, sabe? Então é uma sensação muito boa. Eu gosto. Eu gosto, porque tu tá tocando não somente para um público X que tá lá sentado para apreciar uma boa música, é para todos. E tu tá gerando conhecimento para muitas pessoas que eu já ouvi dizendo assim, Júlia, eu nunca tinha visto uma orquestra, eu fui porque tu convidou e eu achei o máximo. Que legal. Então isso é muito bom. Eu tenho um carinho muito especial pela Rua Coberta, um carinho muito especial pelo trabalho que a gente faz na Rua Coberta, eu gosto de verdade. De verdade. Quando a abertura do Natal Luz é na Rua Coberta, eu sempre penso assim, vai ser um estouro, porque é muito divertido. Que é uma rua diferenciada, né? É um lugar, realmente eu acho que a energia dela é outra, né? Pulsa, né? Agora, nada como tocar no Teatro São Pedro, né? O Teatro São Pedro é o templo da música. Não, é indiscutível. Assim, ele foi o lugar que, quando eu entrei pela primeira vez, eu senti uma energia diferente. Eu pensei, meu Deus, eu tô no lugar certo, é aqui. E eu comecei a tocar lá com a Orquestra do Teatro São Pedro há bastante tempo atrás, e a primeira obra que eu toquei foi um desafio absurdo, porque era uma obra dificílima, né? Então, pra mim, naquele período, era difícil. Então, quantos anos tu tinha naquela época?
Eu tinha uns 26 anos na época, porque eu comecei a tocar oboé muito tarde. Porque eu vim experimentando instrumentos até chegar no oboé. Então, não, a primeira vez que eu toquei no Teatro São Pedro, Nem acho vou que foi perguntar qual que tu mais gosta, que hoje é o oboé, é o oboé. Indiscutivelmente é o oboé. Mas qual foi mais que te deu mais trabalho, assim, de tu conseguir te concentrar pra tocar? O instrumento mais complexo é o oboé. É o oboé. É o oboé. Os outros foram todos barbados, É que assim, começou e pá. barbadas não, porque o clarinete também é muito difícil, e hoje eu toco violão também, sempre toquei guitarra, né, mas hoje eu toco violão, e o violão, ele é um instrumento complexo, pra você tocar bem, ele é um instrumento complexo, né, mas o oboé, o Acho que pra tocar bem qualquer instrumento instrumento é complexo, então, só que o oboé tem um detalhe que ele dificulta a vida, a palheta, a emissão do som, porque a palheta é algo tão pequeno, e tu coloca uma pressão tão absurda, que às vezes as pessoas, meu Deus, tu vai explodir, tu tá ficando com as veias tudo saltadas. Eu disse, não, mas é a pressão que tu tem que colocar para dentro do instrumento, para ele realmente transmitir o som. Sim. E o detalhe, hoje eu tenho 3 modelos de palhetas, tá? A palheta para Gramado, Porto Alegre e Caxias. Como isso? Porque muda. A questão do clima muda. Ah, eu saí de Gramado com 15 palhetas prontas. Fui para Passo Fundo. Chegou 2 lá funcionaram. 2, sim, porque é diferente, é outro clima. E aí eu cheguei, a gente tocou numa igreja que estava muito frio. Ela já traz. E daí no Teatro São Pedro, onde a gente ensaia, tem ar-condicionado, tem tudo conforto. Então é cada ambiente que tu está, porque ela é madeira. Tu consegue preparar, bom, acaba tendo um ensaio antes, tem tempo de organizar a palheta para aquele lugar, né? Com certeza, a gente prepara sempre tudo com antecedência, e sempre prepara várias diferentes, justamente porque se essa não funciona, essa vai funcionar. Sim, isso é que nem corda de violão, né? Estourou, tem que ter uma tem que ter reserva. Né? Tem que ter reserva. E o grande dificultante dele é a emissão do som, né? Porque assim, a gente respira e sopra, só que muitas vezes, o contrário de um instrumento de bocal ou um saxofone, que você bota bastante ar, ou é muita pressão e pouco ar. Às vezes sobra. E o ar, automaticamente, tu respira oxigênio, ele vai se transformando em gás carbônico, automaticamente, se tu não expele, ele fica retido e começa a te dar tontura. Tontura. Porque falta oxigênio no cérebro, tu começa a ficar, opa, o que aconteceu? Por isso que muitos alunos de oboé no início ficam tontos, tocam 5 minutos, a gente coloca sentadinhos, justamente por essa questão de que você tem que administrar o ar que você trabalha. Então, é um instrumento bem complexo, tanto que no Guinness Book 2012, se eu não me engano, ele foi como instrumento de sopro mais difícil, foi o oboé. Olha só. Eu acho bonitinho. Só que pra mim, eu acabei tendo uma facilidade de tocar ele, mas ele de todos os instrumentos que eu já trabalhei. Tu acha que ele é um presente na tua vida? Com certeza. Ele foi divisor de águas. Se não tivesse tido aquela conversa com, até posso citar o nome dele, o Ramon, que era o clarinetista que sempre tive um apreço muito grande, ele me convenceu. Foi as palavras dele que me convenceram. Acho que faltava aquele tapa assim para eu engrenar. E também a conseguir comprar um oboé de uma qualidade razoável no início, e me proporcionou muitas coisas boas, né? Me proporcionou entrar na universidade, trabalhei muito durante 4 anos, eu tive que trabalhar 4 anos para conseguir comprar o oboé que eu tenho hoje, né? Que é um instrumento assim, é um instrumento francês. Dá para entender o teu receio, né? De chegar até ele, de estar com ele, porque além de ser um instrumento caro, ele te geraria bastante trabalho para tocá-lo. Exato. E também a falta de conhecimento de entender como tocar um instrumento tão rudimentar, porque ele é um instrumento rudimentar comparado com o saxofone, com outros instrumentos, né? Sim. Então, mas o que me gerou essa dúvida no início é que eu recém tinha comprado um clarinete novo, eu não queria me desfazer. Sim. Né? E tu te desfez dele, não? Sim, me desfiz porque eu precisei comprar um... eu vendi as minhas guitarras, eu vendi meus amplificadores, vendi meu clarinete. Olha a tristeza dele, tô sentindo. Né? Não, eu vendi muita coisa, né, e para comprar o oboé. E assim, eu tive um professor, né, o Javier Balbinder, da OSPA, que foi uma pessoa maravilhosa. Ele chegava para mim e dizia assim, desculpa, só pra essa merda, não me enche o saco. Era assim, desculpa, professor, não, só pra isso aí, não me enche o saco. Só pra isso aí. Sem choro. Sem choro. Não tinha meio termo. Eu adorava ele. Ainda adoro, porque ele é um querido. E ele, um certo dia, chegou com esse oboé. Ele foi viajar e comprou esse oboé. E eu disse, esse oboé vai ser meu. Ele disse, não, porque é o oboé que eu comprei pra mim, o oboé, e acabou.
E passou um ano eu incomodando ele. E ele me fez a proposta, tá bom, tu quer mesmo? Então tu vai esperar eu terminar o ano na OSPA, e em dezembro tu vem buscar. Nossa, Nossa, eu trabalhei que nem um cachorro. Eu pra guardava comprar. tudo, assim, ó, não comprava nada. Eu comia no RU, assim, eu almoçava no RU e jantava no RU, porque acho que era 1,40 naquela época o almoço, para poder guardar dinheiro para comprar. E assim, ó, cada vez que eu conseguia o dinheiro para comprar 1.000 euros, eu comprava 1.000 euros e guardava, porque eu tinha que pagar em euros. Ah, sim. Né? E então, isso é que nem a gente comprando sapatilha da Capés importada, guardava a alma para comprar para comprar a sapatilha. Então foi uma luta. Usada, que vinha de uma bailarina, entende? Porque essas eram as que valiam mais. E elas já vinham as semi-quebradas, né, no cliente, porque daí a gente tinha que finalizar para ficar com o formato do pé. Imagina quantas essas bailarinas ganharam dinheiro, né, fazendo isso. Mas a gente era sofrido, né? Claro, e a parte interessante é que hoje eu posso dizer com toda certeza ele já se pagou inúmeras vezes. Ah, eu não tenho nem dúvida disso. Né? Não somente financeiramente, mas questão musicalmente, espiritualmente, ele me proporcionou coisas assim que foram marcantes de verdade, assim, coisas assim de eu estar tocando no palco e fechar os olhos e pensar, meu Deus, que incrível isso. E então eu sou muito grato a ter a possibilidade de ter ido para esse mundo da música erudita, do oboé, e a parte interessante é que ele é um instrumento que linka muito bem com a música gaúcha, muito bem. Teve uma vez que eu fui fazer... Por que tu tá falando isso? Eu não sei, será não sei, talvez eu tô cantando a pedra. Mas vou... E teve uma vez que eu fui fazer um trabalho e eu cheguei e pensei que eu ia tocar com pianista. E era um pedido de casamento e toda uma coisa linda, assim, e o violinista não pôde ir. Então, Júlia, tu não faz no oboé? Eu disse, faço. Cheguei na hora, era um acordeon. Uau! Eu disse, caraca, isso aqui vai ficar lindo. Daí a gente pegou, ensaiou, e daí eu fui conhecer um menino, porque eu não conhecia ele. Ele tocava acordeon no Quinteto Perche, o Daniel, assim, toca absurdamente bem, uma pessoa queridíssima, e a gente começou a tocar junto e se criou uma energia tão boa que, olha, foi muito bom, assim, ali que eu pensei, nossa, mas casa muito bem com o acordeon, muito bem. E daí, tanto que depois, à frente da Orquestra Sinfônica de Gramado, toquei Desgarrados com solo de oboé, sabe, foi muito bonito, muito bonito, muito Fica bonito. muito lindo mesmo. Eu acho que o oboé e o violino dentro da música gaúcha são instrumentos que eles dão como é que eu vou dizer? Um laço, dá uma fita, eles dão... Fica lindo, fica refinado. Dá um requinte, dá aquele detalhezinho bonito, assim. E eu gosto mesmo, gosto de verdade. Que legal. O oboé levou... Qual foi o lugar mais longe que o oboé já te levou a tocar? Deixa eu pensar. Foi para Pons, Jonzac, que isso fica ao sudoeste da França. Que legal. Quando a gente foi fazer um festival de música. Foi aqui com a orquestra aqui de Gramado? Na verdade, foi um grupo independente que a gente criou, se inscreveu no festival. E a gente comprou as passagens e foi. Que legal! Foi assim, e eles falaram assim, olha, a gente dá para vocês hospedagem, alimentação e transporte interno. Que bacana. Só que vocês precisam pagar o transporte, a passagem para vir. E a gente conversou e eu pensei, tá, mas o que eles querem como música? Não, eles querem música que seja música que leve um pouco da característica do Brasil, né? E eu disse, tá bom, ok, então a gente vai montar um grupo. A gente montou um grupo que hoje é um quarteto de cordas maravilhoso de Porto Alegre. Eles acabaram levando adiante o projeto. Legal, olha só que bacana. Sim, foi o oboé, flauta e o quarteto de cordas. E aí a gente acabou indo para lá. A gente fez todo o festival e é praticamente uma turnê no sudoeste da França. Mas uma turnê em todo o interior. Foi maravilhoso. Que lindo. E a gente pegou... junção de instrumentos. Sim, e a gente pegou na hora que a gente foi apresentar, era um teatro, e daí cada grupo que foi para esse festival, eles tinham que tocar uma música, e daí as pessoas que estavam assistindo, eles escolhiam o grupo que eles queriam que fosse para a região deles. Ah, que bacana, olha que diferente isso. Diferente, totalmente diferente. Aí o nome do festival é Euroquestriz, é maravilhoso. Aí desde orquestras grandes, e quando entrou o quarteto de cordas, era só o quarteto de cordas. Daí começaram a tocar Carlos Gomes, Trenzinho Caipira, sabe, Vila Lobos, só coisa bem maçante, assim, música brasileira, mas erudita. Aí, do nada, eles fazem um acorde, assim, e as pessoas, para criar aquela expectativa,
E daí entrava a flauta tocando Wavton, Jobim, sozinha, e o menino do violino pegava o pandeiro e começava no pandeiro. Ai, que lindo. Aí Eu tô arrepiada aqui só de E novo. aí eu entrava pelo outro lado, tocando e fazendo a parte junto com a flauta. Aí ficava o quarteto de cordas e os 2 solos. E aí, para terminar, eu virava pro público e fazia parari. Nossa, todo mundo já... Parari. Nossa, só que eles não conheciam, para eles aquilo era música brasileira, só que eu fiz questão de levar a música brasileira na sua integridade, desde a música erudita até a música do Sul. Porque isso é uma coisa que a gente ainda vê, que a nossa música ainda tem dificuldade de atravessar, né? Sim, mas... Mesmo dentro de instrumentos eruditos, né? Principalmente, eu acho. E o que aconteceu, que deu briga, porque a maioria queria que a gente fosse para a cidade deles. Todo mundo que escolheu você. A gente teve que fazer concerto extra. Nossa, que bacana! Sim. E a parte mais interessante é que a gente estava em um lado da França e teve brasileiros que atravessaram o país, viajaram 10 horas de carro para poder chegar lá e assistir a gente. Olha, isso é... Foi não tem nada mais prazeroso que isso. E daí a gente lá e todo mundo, assim, aquele monte de gente falando qualquer coisa menos português. Daqui a pouco entrou as pessoas falando em português com sotaque do Brasil. E assim, mas... Como assim? Onde é que vocês estão? Daí a gente atravessou para vir assistir vocês. Daí foi um concerto extremamente especial. Né? Foi uma das vezes que tu chorou? Tu já chorou em alguma apresentação? Já. Eu tive uma vez que eu me emocionei demais, que foi aqui em Gramado. Praticamente eu viajei muito já, mas foi aqui em Gramado que me proporcionou algo que eu nunca tinha recebido. Eu toquei Gabriel's Oboé, a música por si só já é maravilhosa. Uhum. Eu toquei na Igreja do Relógio, com a Orquestra Sinfônica de Gramado. Eu ia te perguntar se tu tinha tocado na Igreja do Relógio. E aí é uma igreja pequena, extremamente aconchegante, com uma acústica sensacional. E eu peguei e toquei Gabriel's Oboé. E quando a gente termina a apresentação, eu vou limpar meu instrumento e vem um senhor, assim, eu digo uns 90 anos, bem vovozinho, com a neta dele segurando ele com uma bengalinha. E ele disse pra mim assim, eu quero te cumprimentar. E eu fui descer as escadas. Ele, não, fica, porque tu merece que eu vá até ti. Uau! Aí ele subiu as escadas, não deixou eu ajudar, subiu as escadas e me cumprimentou e disse assim, eu sou o fulano, eu já viajei o mundo inteiro, já assisti a Filarmônica de Berlim, já assisti Baden-Baden, assisti várias orquestras, mas eu não me emocionei tanto que nem com a tua música hoje. Eu queria te agradecer. Aquilo me desmontou. Aquele dia eu sabia que eu estava na profissão certa. Que lindo, parabéns, merecedor. Obrigado, porque aquele dia eu fiquei extremamente emocionado, eu tive que segurar porque realmente foi muito, muito forte. E a outra vez que eu posso dizer com certeza que essa eu não me segurei, eu chorei que nem uma criança, foi quando a minha filha entrou no Nativitatem pela primeira vez. Mexeu com o filho aí? Aí acabou comigo, porque eu fiz toda uma preparação, né, e ela foi o anjo, e aí eu fiz toda a preparação com ela, e eu sou muito crítico, eu sou muito chato, né, postura, acho elegância. Que quem é da música e da dança, as crianças sofrem, né, coitado. Eu vou dizer assim que eu ainda pego leve com ela, porque ela respeita muito o que eu peço. Né? Se ela batesse de frente, eu acho que ia ser pior. Mas assim, ela é uma querida. E a primeira vez que ela entrou no Quantos anos ela tá hoje? Hoje ela tá com 10 anos. 10 anos. Ela entrou no Nativitatem pela primeira vez, sozinha, naquele palco, assim, o Nativitatem lotado, e ela entra vestidinha de anjo e começa a tocar You Raise Me Up. O Heitor só vem e me abraça e eu desapo. Eu choro que nem uma criança. Que momento presente. Até hoje. Acho que foi um presente. Porque acho que os filhos têm esse papel, né? Tem. Foi muito intenso, assim, porque ela estava extremamente confortável com aquilo. E justamente porque ela é a violinista da Orquestra Jovem. Eu, assim, não foi de propósito, mas eu já tinha preparado ela para aquele momento. Porque ela já foi para Rua Coberta tocando solo com a Orquestra Jovem, Asa Branca, ela e a coleguinha, que elas se acertam muito bem, sabe, as duas tocando Asa Branca, feliz da vida, e sacudindo os corpinhos, assim, feliz. Então, ela se sentia tão à vontade, que ela subiu no palco do Nativitatem, eu tava mais nervoso que ela, porque eu queria que as borboletas ficam, né? Nossa! E o pior ainda que tem, tu sabe as notas, tu sabe tudo, sabe onde foi a dificuldade, sabe onde ela errou nos outros ensaios, né? E daí foi uma coisa assim que
Foi impressionante. E a trilha que se escuta no Natividade é a gravação dela. Ela gravou. Que lindo. Entende? O som que se escuta, ela gravou. Então, é uma sensação tão incrível, assim, porque a música nos proporciona coisas inimagináveis. Inenarráveis A gente também, não né? consegue, exato, a gente não consegue explicar tudo, sabe? E se eu começo a voltar no tempo, tem coisas que eu fiz que são absurdas, que eu sempre fui muito fã de rock, sempre gostei muito, e quem me conhece desde jovem sabe que eu gostava muito de Iron Maiden, eu tinha a discografia do Iron Maiden e tudo. E eu tava no palco com o Bruce Dickinson, que é o vocalista do Iron Maiden. Eu toquei com isso, ele, né? sabe? Eu toquei com o Bruce Dickinson. Então, é coisas que a música proporcionou que não tem preço. Que não legal. Tem preço. E eu acho que esse é o recado, né? Com Se certeza. dedicar, né? Com certeza. Estar presente. Eu posso ser bem clichê e dizer assim, vão em busca dos seus sonhos, porque isso é uma coisa que quando tu te encontra, tu te realiza e é muito bom. É muito bom. Né? Aquela satisfação de tu poder fazer. As pessoas dizem pra mim assim, tá, mas tu não vem trabalhar aqui na Cristais. A gente vê que tu não vem trabalhar, tu vem te divertir, tu vem fazer música. Eu digo, mas eu gosto. Eu gosto quando as pessoas vêm conversar comigo, eu gosto quando eles querem tocar nas taças, têm curiosidade, justamente porque... A gente pode ir. Eu deixei do lado, assim, já de propósito, para as pessoas poderem ter essa interação. Eu coloco eles tocavam harmonia e eu toco Beethoven junto com eles, então é toda uma interação, assim, que é aquela busca de experiência que eu não tive e que eu quero proporcionar para as pessoas. Sim. E isso é maravilhoso. Legal. Eu acho que é muito isso, assim, eu tava comentando com meu marido, a gente viu uma apresentação num grupo dançando, e aí eles estavam representando com o bumbo legueiro, e eu olhando a apresentação de dança, né, e ele como percussionista, então a gente é meio crítico. Claro. E aí eu olhei, nossa, não botaram nem um bumbo legueiro na mão desses crianças, porque senão o movimento era outro. Sim. De expressão, de atitude, porque daí tu tem o contato com o instrumento, né? Então, como isso é importante, tu dar experiências para as pessoas, para elas entregarem algo diferente, né? E assim, eu sempre busco o conhecimento para gerar conhecimento. Eu nunca subo em cima de um palco sem ter entendido o contexto do geral mesmo. Por exemplo, se a gente vai fazer um concerto de rock, eu vou saber a história de cada uma das músicas, os elementos e o porquê daquela sequência de músicas. Sim. Né? Não importa se eu estou na coordenação, se eu sou maestro ou sou o oboísta da orquestra. Eu entendo todo o contexto, porque não é somente para mim, é para mim poder me entregar para as pessoas. Claro, as pessoas sabem do processo. Exato, porque se eu for tocar um Stairway to Heaven da vida, a energia é aquela. Se eu for tocar um Guns N' Roses, é outra energia, né? Então é outra entrega. É outra entrega. Então, cada dia assim é um diferencial, né? Então é muito gostoso. Eu imagino só te ouvir, que eu vou sentindo, tô com vontade de lá tocar o instrumento. É muito bom, e nunca é tarde. Eu sempre digo, nunca é tarde. Nunca é tarde pra gente tocar pedrinha no Rio, tocar umas pedrinhas na panela. As pessoas chegam na Cristais e dizem, mas eu queria tanto tocar piano, uma senhorinha de idade. Eu disse, mas por que a senhora não tenta? Né? Pelo menos vai ter algo para se comprometer, algo para se dedicar, sabe? É uma coisa boa. Então... Como é que tá a tua perspectiva de olhar esse universo cultural que tem, que é pujante em Gramado, né? Sim. Como é que tu enxerga isso, assim, para as gerações que estão vindo, que estão grudadas aqui, né, nas telas? Sim. Uma coisa, eu sempre tento usar a tela como algo positivo dentro de um tempo adequado. Nunca demais. Sim. Nunca demais. Né? As pessoas que andam comigo sabem que eu uso o iPad, que eu tô o tempo todo com a tecnologia ao meu lado. Mas se tu pegar meu iPad, é só partitura. Entende? Eu raramente tenho algo. Ele é direcionado. Direcionado, exatamente. Então, assim, eu tento usar esse exemplo para as pessoas que estão ao meu entorno também. Principalmente a questão do celular. Celular é uma coisa que... até vou te dar um exemplo interessante. Hoje eu não trabalho só em Gramado, só na Cristais ou com a orquestra, mas eu tenho um outro trabalho também. Tenho 28 empregos. Eu não vou contar quantos, tá? Mas hoje, atualmente, eu sou professor da escola da OSPA. Né? Eu sou professor da academia da OSPA. E os meus alunos lá são alunos de nível altíssimo, de nível profissional. E o que eu faço? Eu tenho, desde a maneira como você senta na cadeira como um profissional, como você atua como um profissional, não é mais somente você com o seu instrumento, mas é você consigo mesmo para que o público veja isso. E até porque a própria orquestra tem
uma linguagem para entregar, né? Uma imagem de referência, né? Exatamente. E uma das coisas que eu faço, a primeira coisa, eu faço questão de tocar com eles. Então, a orquestra a jovem da OSPA hoje está com 80 integrantes. Então, gigante. O que eu faço? A primeira coisa, eu pego meu celular modo avião dentro da mochila e fico olhando pro lado. Se eu vejo alguém com o celular, eu já guardo. Eles têm 25 anos, 27 anos. Eles são homens. Não importa. Vai guardar. E eles me respeitam de uma maneira incrível. Sabe? Por quê? Porque eu dou respeito para eles. Não, tu dá o exemplo. Começa pelo exemplo. E, assim, e outra coisa, eu nunca imponho. Eu faço eles se conscientizarem que é importante. Né? Então, e essa é uma construção extremamente inteligente para com eles, porque eu estou desenvolvendo profissionais. Não, mas eles vão tocar na orquestra, não vão poder estar no celular na hora que estiverem tocando. É nada mais natural que aquilo seja guardado durante o ensaio. Mas não acontece. Não acontece. E aconteceu já de eu parar o ensaio do maestro, com licença, e eu pegar e dar um piti para todos os 80, para quê? Para eles entenderem que o comprometimento deles não é somente para com eles, mas sim com respeito aos colegas e principalmente com respeito ao público que vem assistir eles. Sim. Porque ali eu não estou mais lidando com criança, estou lidando com possíveis profissionais. Entende? Com futuros nomes da música, né? Exato. Então, porque referências. Todos que estão tocando ali já têm uma certa carreira profissional. Então, ali a condição com que eu trato com eles é muito diferente. Mas, novamente, nunca impondo, sempre com respeito. Honrando o bigode que carrega, né? Exato. Porque assim eu consigo atrair eles para mim e eu sirvo para eles como uma referência de que eu posso me divertir fazendo música dentro de uma orquestra. Eu posso me entregar. Deve, mas tem certos seus momentos. Você tem aqui esse momento, celular, esquece. Até a maneira de tu se sentar na cadeira. Isso eu até pego no pé das crianças, eu jamais quero ouvir alguém tocando assim. Sim. Nunca. Você vai sentar aqui, ou se não na ponta da cadeira, para você ficar na postura, para você encher seu pulmão de ar, assim, expulsar toda aquela energia para fora. Jamais tu vai sentar como se estivesse em casa. E às vezes eu paro, ensaio e só olho. Eles começam a ajeitar, porque vai passando, eles vão relaxando, outros, não. A concentração. Tem os outros tocando, aí tu tá cobrando alguma coisa, aí que os outros vão ficando, Isso, vão ficando chateados. E a parte interessante disso tudo é que eu tenho desde alunos de 7, 8 anos até alunos de 28 anos. Tudo na mesma, vamos entender isso, né? Tudo na mesma sala, né? Então, assim, eu tenho desde pessoas de nível iniciante até pessoas de nível profissional. Sabe? E uma coisa que eu faço questão de fazer é eu estar sempre com todas as partes prontas. Não importa se, mas isso aqui é a parte da flauta, mas eu toco no oboé também. Porque quando eu quero cobrar alguma coisa, eu demonstro o que eu quero. Sim. Então eu sempre chego preparado. Eu jamais chego assim. Jamais vão pegar o Júlio de calça curta. Não. Calça curta não é. Assim, pode acontecer, mas eu dou, assim, é só porque eu não tô sabendo, só porque eu não tenho a informação. Porque se eu tiver a informação... Não vai acontecer. Não vai. Tá certo. Júlio, que satisfação esse bate-papo. Já passamos mais de uma hora conversando, a gente nem viu o tempo correr, né? Muito obrigada. Nós já firmamos um compromisso lá no início, que temos o próximo podcast. Com certeza. Com todos os instrumentos. Todos? Tá bom? Gaita. A gente pode pegar uma sala um pouquinho maior. Podemos, tá? podemos. A gente vai, aqui na Casa da Juventude, né? Aqui na Pousada Vista do Lago, a gente tem ali uma sala, que é um salão. Aliás, tem vários, tem dois, tem um aqui, um outro lá. Então fica bem tranquilo que isso não vai ser problema. Acústico. Qualquer coisa a gente vai lá na Recreio. Também, né? Também, perfeito. Mais uma vez, fantástico ver toda essa tua trajetória. Né? Quero finalizar esse podcast perguntando quais são as perspectivas nesse cenário que Gramado entrega daqui para frente com a música, com a gurizada e também teus projetos futuros. Claro, a gente está, em relação ao projeto da Orquestra Jovem, a gente conseguiu aprovar um projeto muito interessante o ano passado. Na verdade, acho que foi esse ano ainda, mas que a gente vai conseguir colher os frutos do ano que vem, que é um projeto de via lei, então a gente vai conseguir ter um pouco, as condições vão melhorar, né, porque hoje, atualmente, o projeto a gente, além de dar os instrumentos, a gente dá os professores, a gente dá tudo assim, ninguém cobra nada, então é um projeto totalmente gratuito para quem vem. Nós, como profissionais, sim, a gente é remunerado, justo, né, como profissionais a gente é remunerado, mas não
a gente busca cada vez melhorar justamente para entregar algo maior para os alunos, Aham. né, para eles poderem ter mais uma expectativa para o futuro também. E em relação ao cenário musical, eu cada vez mais, olha, Tava olhando. cada vez mais a gente fica com aquela expectativa de que ele melhore, sempre melhorar, porque eu nunca me deixo me abalar, não é enchente que vai me derrubar, não é nada, porque a gente sempre em busca do melhor. A cidade hoje estando lotada, para mim é um cenário de perspectiva que vai melhorar para o final do ano. E a gente sempre fica naquela sensação de que as coisas têm uma tendência a melhorar e vão. Eu tenho certeza. Pra frente sempre. Para frente sempre. Por quê? A gente precisa pensar assim para essas pessoas que estão vindo, principalmente para esses adolescentes, para as crianças que estão vindo, para eles visualizar algo melhor lá na frente. A gente não pode chegar desestimulado para eles. Sim, tá ruim. Não, tá ruim. Se eu chegar e dizer para eles, eu tenho ciência muitas vezes, né, que as condições não são as adequadas. Só que eu jamais, em reunião, a gente conversa muito. Nosso Alan, a gente tem uma conversa praticamente, sim, não vou dizer diária, mas assim, a cada 2 dias a gente senta e debate como que a gente pode fazer para alcançar um objetivo melhor, principalmente por orquestra jovem. Sim. Então, assim, a ideia, estão todas no papel. A gente está buscando recursos para fazer com que isso se torne cada vez real, né? E para as crianças a gente quer, assim, que cada vez eles vislumbrem mais o que a música pode ser. Eu sempre digo, a música não é simplesmente o som, ela é vida, ela é sociedade, ela é respeito. Por que respeito? Você tem que saber respeitar o local do colega. Quando o colega toca um pouquinho mais forte, você tem que recuar a sua vez. Então, a música é respeito, a música é sociedade, social. É convívio. Muito legal. Exato, não é só... Todo mundo diz, mas o que é a música para ti? A música para mim é tudo. É tudo. Legal. Essa é a resposta. Que bom. Eu acho que música também é tudo. Eu não faço nada quase sem música. Porque a minha vida mas você vai assistir um filme sem música... Não tem graça, né? Não tem graça, né? Música é vida. Principalmente quem cresceu com rádio, né? Então, sim, né? Claro. A música e quantos embalos, né? Acho que a vida da gente tem trilha musical pra tudo. Pra tudo. Pra tudo. Pra tudo. Né? Pra a tudo gente escolhe e mesmo. elege uma música. Tu tem uma música que tu diria assim, nossa, eu não poderia viver sem essa música? Olha, não que tu não tocaria, mas uma música que eu não vivo sem ela. Eu já tive, só que hoje eu tenho tantos cenários diferentes, né, que cada momento... Circula por tantos momentos, eu tive momentos assim que, por exemplo, eu já tive a Sinfonia do Novo Mundo de Dvorak como uma das coisas que eu mais quis tocar na minha vida. E eu já toquei 3 vezes, entende? Então, é uma realização. Por exemplo, eu tive uma música que foi o Concerto para Piano número 2 de Ravel. E uma música totalmente assim, poucas pessoas sentam para escutar. Só que tinha uma participação do meu instrumento, que naquele momento estava tocando corno inglês, que é um oboé bem grandão. Que aquilo me levou para um outro... Eu comecei a tocar, começava com o piano, e daí o piano parava de tocar, e começava o corno inglês, e o piano começava a acompanhar, e a orquestra acompanhando junto. E o maestro pegou e só fez aquele gesto para mim começar a tocar. Eu fechei os olhos, e eu não sei para onde eu fui. Porque foi uma coisa foi tão intenso, que quando eu terminei de tocar, eu abro os olhos, assim, o maestro tá com os olhos regalados desse tamanho, assim, meu Deus, o que tu fez? E o pianista olha pra mim e fez assim, que lindo. Que legal. Sabe? E foi tão emocionante, e então, assim, cada contexto tem uma música especial, né, então, e a Sinfonia do Novo Mundo, ela é muito importante pra mim, porque quando a minha filha estava na barriga da mãe, eu estudei para um concurso. Nossa, eu acho que ele está ouvindo as perguntas que eu vou fazer aqui. Eu ia te perguntar a canção de Ninabra. Jesus, você tá tu tá espiando aqui dentro. Aí o que eu fiz? Eu peguei, estudei muito, porque eu estava estudando para um concurso naquele período. E aí eu toquei muito. E aquela música acabou fixando na memória dela, que hoje ela conhece a música de eu tocar naquele período, não é de agora, entende? Então, você já veio pulsando no coração dela, não, né? E as canções de Niná dela, eu botava Vivaldi, muito. Lá em casa, muito. A minha filha era só tirando do leite. Muita música gaúcha, muita música clássica mas também. Gostoso. Porque assim, o porquê do Vivaldi, se eu colocasse Beethoven, era muito pesado para ela, como bebê. Mozart, ela não gostava, ela reagia negativo a Mozart. Eu não sei porquê, talvez a energia. E já Vivaldi... Talvez o próprio momento leve. Que Mozart gravou, né? Exato. E Vivaldi, eu sempre gostei muito das 4 Estações, é uma obra muito bonita, até Gramado, a divulgação de Gramado é com as 4 Estações. Então,
é uma música muito agradável. E eu colocava pra ela Vivaldi. Uhum. E eu fiz muito bem, porque ela gosta. Ela E sabe, adora. se tu me fizer essa pergunta hoje, o que tu dá pra tua filha escutar hoje? Eu disse, ela escuta o que tem no YouTube, óbvio, Uhum. né? O que tem no YouTube. Mas muitas vezes eu me deparo com ela indo pro piano Uhum. e tocando músicas que ela escuta, vai pro piano e começa a tirar de ouvido, que ela tem facilidade. Aí ela começa a tirar, daqui a pouco ela, pai, olha aqui, tá tocando por Elis de Beethoven, tá tocando música assim, claro, as melodias, né? Mas tocando músicas eruditas, que ela escuta através de desenhos, coisas assim, mas que ela reconhece do Legal. tanto que A eu Lídia faz a escutei. mesma coisa, né? Legal É conhecer muito isso. Acho gostoso. que é de quem tá na música vai replicar isso, Sim, né? sim. Isso é bem bacana, assim, de ver essa situação. O Ian é gaiteiro, meu mais velho, né? Meu filho. E quando eu tava grávida, eu tinha saído da companhia que eu dançava, né? Que daí eu descobri que eu tava grávida, enfim. E aí foi uma coisa muito assim, eu via muito a 107.7, que é uma rádio que tocava FM Cultura, referência em música clássica. Sim. E eu comecei a enjoar daquela rádio, fui ficando, né, e aí até que eu percebi que ele não gostava. Mas olha aí. quando tocava a música do Grupo Rodeio, do Regis Marques, do Grupo Rodeio, nossa, ele ficava tranquilão, sabe, eu ficava bem, e o meu cunhado é gaiteiro do Regis Marques, inclusive, né, mas foi muito interessante, e ele saiu gaiteiro, sabe, eu digo, era na gaita, e a gente percebe isso, como acho que como pai, como mãe, a gente percebe isso na interferência do filho, né? Exatamente. Exatamente. E é muito mágico ouvir essa identificação que tu trouxe da tua filha com a música também. E ela tem uma reação eu gosto muito, eu ainda sou da época que eu gosto de pegar o vinil, eu vou lá e limpo, coloco no tocador, assim, e eu gosto de escutar o disco na íntegra, assim, porque ele foi feito daquela maneira por um propósito. Sim. Então eu gosto de escutar na íntegra. Não fica trocando de... Não. Eu prefiro colocar ele na íntegra. Aí, às vezes eu tô escutando e eu faço proposital colocar músicas que ela não conhece pra ela ampliar. Ampliar. E a parte interessante é que daí às vezes ela pede, pai, coloca aquele disco, tá? Coloco. Daí eu vou lá e coloco, a gente escuta juntos. Hoje, ela adora Deep Purple. Legal. Ela adora Deep Purple. Sabe por quê? E é uma banda de rock que não é das mais conhecidas, não é um Guns N' Roses, não é um Metallica, mas ela adora Deep Purple. Exatamente. E se eu coloco Burn, que é uma das músicas mais pegadinhas, ela adora, sabe? Porque ela adora. Então, uma vez a gente tava numa festa, daí cada um tava escolhendo uma música, daí ela chegou pra mim, pai, coloca Burn de Deep Purple. Eu disse, ai, filha, tava todo mundo colocando latino, colocando as coisas na festa, e eu, não posso botar Deep Purple, vão me surrar, né? Sim, né? Fora do contexto, né? Eu fui lá e coloquei um pouquinho, só pra ela ficar feliz, assim, mas ela tem... o gosto dela é muito parecido com o meu por influência, né? Por influência. Não, e a fruta não cai longe do pé, né? Vai rolando e fica pertinho. E mesmo se cair lá no meio do mato, depois ela mostra que veio. Sempre digo que tá toda a referência, né, desse tempo, João. E a referência desde bebê mesmo. Do sangue, né? Já vem da alma também. Eu tenho vídeos de quando eu toquei com a orquestra da UX, eu toquei o concerto de Haydn, que eu citei antes, e eu estudei muito aquele concerto. E ela tá sentada do meu lado de fraldinha, devia ter um ano e pouquinho, uma flautinha doce. Olha só, sabe? E eu estudando pra valer aquelas coisas difíceis, ela do lado, pulando e fazendo assim. Eu tenho os vídeos, sabe? Ai, que amor. Então, é uma interação... E se nós vamos largar aqui, podemos? Claro que sim. Então esse a gente larga aqui pra você curtir. É uma interação muito, muito bacana mesmo, assim, de uma questão musical de pai e filha, assim, então foi muito gostoso. E uma relação fortificada, né, com certeza. Exato. Com certeza, justamente que o pai não está presente na gestação, no ato de gerir a criança ali, né, mas de uma outra forma integral nos ouvidos da criança, né, e por isso que eu sempre digo, não acho que só porque você não está gestando a criança, você como pai tem um papel muito fundamental nesse período de acompanhar esses 9 meses, né. Então... não, mas tem, porque por mais que a gente acha que não, mas o amor, a dedicação, tudo vale, influencia muito. Na conversa, nossa, só a minha de ouvir a voz dele chegar em casa, chegava a dar saltos, né, dentro da barriga. E um dos momentos mais mágicos, acho que da vida, é o nascimento da criança. Então, assim, eu participei todo o processo, então isso foi muito, muito... Cantaram muito musiquinha quando a tua filha nasceu? Na minha cantaram. Não deu. Não me lembro qual música, mas cantaram, bateram palma, foi uma festa, meu parto com a Lídia foi incrível. Quando a Carol nasceu foi diferente, porque a gente fez um parto comunitário, como é que é? Aqueles partos em casa, Era para ser em casa, só que a gente optou por não fazer em casa, por uma questão de segurança da mãe. Sim. Né? Mas humanizado. A gente fez todo o parto humanizado no hospital mesmo. Então quem fez o parto praticamente fui eu,
Sim. E a médica tava sentadinha do lado, só dizendo, faz isso, não, faz acho que aquilo, não dava pra faz cantar aquilo. música, realmente, acho Não. que ia ficar um pouco mais tenso. E a parte interessante é que quando ela saiu, eu peguei o cordão umbilical e disse pra médica assim, não é pra cortar, até parar de pulsar. Eu quero sentir até o fim. Ai, que lindo. E daí, quando terminou de pulsar, eu sempre disse assim, eu uni ela e a mãe dela e eu rompi a união das duas, porque eu cortei o cordão umbilical dela também. Momento ímpar mesmo, né? Ímpar mesmo, foi muito diferente. Paizão. E daí a doula, que era a pessoa que estava presente, ela só me olhou assim, agora tu vai com a tua filha que eu cuido da mãe. Eu disse, tá bom. E ali a gente se separou e eu fui atrás da Carol, daí eu realmente tive meu momento com E aí, vocês torcem pro mesmo time, vocês três? Ou ela é... Não, é gremista. Viu? Gremista. Tem coisas boas, nem sempre, né? Eu senti uma reprovação no ar, mas ela é gremista. Ela é gremista. Ela é gremista. Ela senta para assistir os jogos, mas ela não senta comigo, porque eu nunca tô... Essa é a parte que, nos momentos dos jogos, eu não tô presente, porque é o momento que eu trabalho e tudo. Mas ela assiste, né? Então é divertido. Sempre é. Brigadão, querido, foi demais. Pelo próximo, já ansiosa. Com certeza. A gente vai ali buscar os instrumentos e já volta? Bora, vamos. Se tivesse no carro, até buscaria. Olha aí. Fica ligado, daqui a pouco a gente tem mais podcast pra você. Obrigado, até mais. Até mais. Tchau, tchau.